Salmos capítulo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quanto meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Há uma fala de Davi, para mim e para você, muito forte nesse salmo. Ele fala que uma coisa ele pede ao Senhor, uma única coisa ele pede ao Senhor. Ele não fica só no pedido, ele diz que ele vai buscar. Uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei, o verso 4 diz isso. Ele está diante do enfrentamento na sua vida, ele está diante de circunstâncias na sua vida. Esse salmo provavelmente foi escrito nos momentos de perseguição. Nós sabemos que Israel teve o primeiro rei, que foi Saul, depois de Samuel, que foi o último juiz, e ali o povo escolheu um rei, deixou o Deus de lado, o reinado divino de lado, escolheu um homem, né? Porque eles viram as nações vizinhas sendo governadas por um homem, por um rei, e eles admiraram aquilo, eles quiseram um rei. Eles rejeitaram o profeta que tinha a visão de Deus e rejeitaram o próprio Deus e escolheram um rei. E esse primeiro rei foi o rei Saul, que no princípio foi um bom rei, mas depois se desviou da palavra de Deus, trazendo ali, infelizmente, sobre a nação de Israel muito desgosto. E dentro do reinado de Saul, Deus levanta Davi através do profeta Samuel. Samuel já estava velho, mas era um homem cheio da presença de Deus. E dentro daquele reinado frustrado de Saul, Deus olha para o coração de Davi, e a Bíblia diz que Deus, olhando para Davi, disse: encontrei a Davi, homem segundo o meu coração. Davi, ele era um jovem ali na época de Saul, um adolescente, mas ele era um jovem que buscava a presença de Deus, seu coração anelava pela presença do Criador. Então ele via as histórias dos seus antepassados, ele cultivava em sua alma, ele era um adorador, um homem apaixonado pela presença de Deus. E Davi também era músico, ele tocava a sua harpa, ele adorava o Senhor debaixo de uma árvore, em cima de uma pedra, e ele trabalhava, cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé. Então Davi tinha uma função de pastor de ovelhas, e ele usava esse tempo de pastorio também para adorar a Deus no campo onde ele estava. E algumas peculiaridades na vida de Davi, que ele realmente cuidava das ovelhas do seu pai. Ele cuidava a ponto de dar a sua vida por elas. Quando um urso vinha atacar as ovelhas do seu pai Jessé, ele lutava com o urso e vencia. Quando um leão vinha para comer uma das ovelhas do seu pai, ele lutava com o leão e o vencia. Como que pode um garotinho, um jovenzinho, lutar e vencer um leão, vencer um urso? É claro que Deus estava com ele, dava a ele condições nessa guerra, nessa luta para vencer. O mesmo Davi vai escrever no Salmo 23 e vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O verso 1 diz. Davi traz a figura
de Deus como pastor. Deus era visto por Israel no Antigo Testamento como o pastor que conduziu o seu povo, o pastor excelente, o pastor amado, o Deus amado, o Deus que se revelou em amor e cuidava do seu povo. Só que Davi traz o relacionamento com Deus, como nós vamos ver aqui nesse salmo, para a sua individualidade. Ele mostra que de fato ele ama a Deus, e ele busca a Deus verdadeiramente. Ele não tem um relacionamento superficial, ele tem um relacionamento pessoal, ele busca. Irmão, e esse relacionamento é demonstrado justamente na hora da prova. É na hora da prova, da perseguição, da luta, da enfermidade, do problema, que esse relacionamento que nós temos com Deus vai ser demonstrado. Você pode ver que muitas pessoas na hora da luta, da prova, irmão, elas fogem, elas não querem mais. Parece que o relacionamento com Deus é um relacionamento superficial na hora da dor, na hora da prova, né? E muitos ainda acusam Deus do seu problema. Dizem: por que Deus não está operando? Por que Deus não está me ajudando? Por que Deus não está curando? O Senhor não está fazendo nada a respeito. Um relacionamento frágil, fraco, que na hora do problema, na hora de enfrentar a cova dos leões, na hora de enfrentar a fornalha ardente, a pessoa não sustenta a sua vida com Deus. Mas Davi era aquele homem que buscava a presença do Senhor incessantemente, e havia um desejo ardente no seu coração pela presença de Deus, como nós lemos no Salmo. No Salmo 23 ele diz: o Senhor é o meu pastor. E dá a ideia que é dele mesmo, irmão. E ai de você querer tirar dele, é dele. Ninguém vai falar o contrário. O Senhor é o meu Deus, o meu pastor, aquele que rege a minha vida. Agora ouvimos Deus falar: achei a Davi, e dá nomes, porque Deus dá nome. Achei a Davi, homem segundo o meu coração. Por que será que Davi é homem segundo o coração de Deus? Primeiro, porque ele é um adorador, apaixonado, rendido. Nosso Deus é um Deus que recebe adoração. O céu é cheio de adoração. Deus criou todas as coisas e as fez adorá-lo. Tudo que existe adora a Deus. Eu e você adoramos a Deus. Toda a criação adora a Deus. Quando Deus diz: achei Davi, homem segundo o meu coração, é que Davi dava a vida pelas ovelhas. Davi dava a vida pelas ovelhas do seu pai. João capítulo 10, Jesus disse: eu sou o bom pastor, e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então essa é a figura mais poderosa. Alguém que dá a vida pelo próximo. Davi deu a vida por um animal. Você acha que ele não ia dar a vida por uma pessoa? Ele deu a vida pelas ovelhas, pelos animais do seu pai, enfrentando o urso e um leão. Saul estava desviado do reinado, perdera o propósito de Deus, o Espírito de Deus saíra dele, ele estava totalmente fora do propósito, e Deus então envia o profeta Samuel, cheio de Deus, que cultivava a sua vida no Senhor, para ir na casa de Jessé, ungir Davi como um rei. Davi sendo um jovem, um adolescente. Davi é ungido rei. Mas dali até Davi assumir o trono, muitas coisas aconteceram, principalmente perseguições. Quando Davi escreve esse Salmo 27, nós entendemos que ele está diante desse cenário, diante dessas circunstâncias em sua vida, buscando a Deus e se assegurando no Senhor, esperando em Deus a cada dia. Ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Olha o que ele afirma: o Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? Ele faz uma afirmação e uma pergunta, mas ele já dá uma resposta. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O próprio Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12, se não me engano, ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue, aquele que anda após mim, não andará em trevas. Davi já tinha o Senhor como a sua luz, a luz que ilumina o seu caminho, os seus passos, que dá diretriz na sua frente, que te mostra o que está em volta, que não deixa você diante da escuridão desse mundo. Davi já tinha essa percepção e essa convicção que Deus era a sua luz e a sua salvação diante das suas circunstâncias, que Deus estava no controle da sua vida. Ele diz: a quem temerei? E é justamente com base nessa pergunta que eu quero ler aqui Romanos capítulo 8, versículo 31. Porque se o Senhor, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, a quem temeremos? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu,
ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ou seja, Davi estava dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Diante da adversidade da vida, da perseguição, dos problemas maiores, a quem temerei? Se eu tenho o Senhor como a minha luz, que ilumina o meu caminho e a minha vida, e Ele é que me salva diante dos problemas, a quem eu vou temer? Se é o Criador que está sobre a minha vida, se é o Criador que está até sobre as minhas circunstâncias e que rege os meus passos, a quem eu vou temer? Aí nós ouvimos o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos de Roma, e o que ele está escrevendo, irmão, está fazendo menção da sua própria vida, porque Paulo também foi muito perseguido por causa da obra de Deus. Paulo foi muito perseguido pelos falsos irmãos, foi perseguido no contexto greco-romano, que era um contexto anti-Deus, um contexto onde César deveria ser adorado, não Jesus. Quem confessasse Jesus como Senhor deveria ser morto, ou numa cruz, ou numa estaca, ou ser cortado a sua cabeça, decapitado. Mas ele adorava Jesus e tinha Ele como Senhor da sua alma. E aqui Paulo está dizendo no verso 35: quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz uma pergunta. Aí ele vai usar algumas coisas que ele viveu: a tribulação ou a angústia da vida. Nós estamos vivendo um tempo de angústia na nossa sociedade, por que não dizer na nossa humanidade, um tempo de angústia por causa do problema da pandemia. Quem nos separará do amor de Cristo? Vamos colocar assim: o que nos separará também? Quem? Alguém? Ou o que? Alguma coisa? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação desta vida? Ou a angústia? Ou a perseguição, que era aquilo que Davi estava sofrendo naquele momento? Ou a fome, os momentos de escassez em nossa vida? Ou a nudez, porque Paulo se viu muitas vezes em dificuldade, em nudez, no sentido de precariedade na sua vida? Ou o perigo, quantas vezes em perigo de morte? Ele chega a desesperar da vida quando ele sofre um naufrágio. Quando o navio se parte no meio, ele fica 24 horas boiando no mar, irmão. Poderia ter sido comido por tubarões, poderia ter se afogado, mas Deus o sustentou ali. E ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, ou a espada? A espada mesmo, a espada dos romanos, a crise, o momento de enfrentar a morte diante da perseguição. Davi está afirmando, voltamos lá para o Salmo 27, que diante das suas adversidades, ele confia no Senhor, que é a sua luz e que é a sua segurança diante dos seus mais diversos problemas. Por isso ele diz no verso 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite, querido. A quem você tem temido por esses dias? Qual é a circunstância que tem trazido temor para o seu coração? Qual é o problema que tem trazido temor para a sua vida? Qual é a angústia que tem trazido temor para a sua alma? Davi faz uma pergunta nessa noite, mas com uma resposta assertiva: a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. É o Senhor quem é a força da minha vida. De quem recearei? Porque o Senhor está no controle da minha vida. Irmão, as circunstâncias, os problemas, as adversidades sempre vão dizer para você e para mim que nós não vamos conseguir. Pessoas vão se levantar e vão dizer para mim e para você que nós não vamos conseguir. Muitas vezes uma porta que se fecha, um problema que nós olhamos e julgamos indissolúvel, vão dizer para mim e para você que nós não vamos conseguir. Mas a nossa perspectiva deve ser como uma perspectiva de Davi aqui nessa noite. O Senhor é a minha luz, é aquele que clareia o meu caminho, ainda que a escuridão dos problemas tentem ofuscar o meu caminho. Mas a luz de Deus está sobre a minha vida, e a salvação de Deus está sobre a minha vida. O verso 2 ele diz assim: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Todos aqueles que agiram ao contrário, aqueles que se levantaram para ver a minha ruína, aqueles que se colocaram como adversário, como inimigo,
eles pereceram, tropeçaram e caíram. Por quê? Porque esses não estão debaixo da luz de Deus, esses não estão debaixo da segurança do Senhor, e eles estão batendo de frente com alguém que está debaixo da bênção, da proteção do Altíssimo. E Davi tinha essa segurança afirmando essas palavras. O verso 3 ele diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Davi disse: ainda que um exército me cercasse. O verso 8 de 2 Reis diz assim: o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não nenhuma e nem duas vezes. Olha só, irmão, não nenhuma e nem duas vezes. Versículo 11: então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir, ou no teu quarto. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Glória a Deus. O rei da Síria fazia guerra contra o rei de Israel, uma nação fazendo guerra contra outra. Aquele período era comum. Só que enquanto o rei da Síria montava estratégias com seu general, com seu exército, para surpreender Israel em algum momento, e lá em Dotã, em Israel, o profeta Samuel recebia de Deus a revelação, a visão do que o rei estava projetando no seu quarto, na sua câmara de dormir. O profeta ia no rei e dizia: em tal lugar os sírios estão montando acampamento, não passa por lá, não deixa o exército passar por lá, porque eles querem te surpreender ali numa tocaia. Agora nós vemos aqui no verso 10 que não foi uma e nem duas vezes que o exército sírio fez isso. Não foi uma e nem duas vezes que o inimigo projetou para tentar matar, roubar, destruir, para tentar fazer a ruaça, a ruína. Não foi uma e nem duas vezes, mas o homem de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, descobria todos os planos. O rei da Síria, não contente com aquilo, disse: deve ter alguém entre vocês aqui que está conspirando contra o meu reinado. E aí um dos seus servos disse: não, meu senhor, não tem ninguém contra ti, todos nós estamos contigo. O problema é que lá em Israel tem alguém de visão, lá em Israel tem alguém de discernimento, de entendimento, que ouve a voz do Altíssimo. E ele conta tudo para o rei. E aí o rei faz o que? Se antecipa. Nós não conseguimos na nossa empreitada vencer Israel. Então o rei, muito furioso, o rei da Síria, manda o seu exército aonde, irmão? Cercar a casa do profeta. O exército cerca a casa do profeta Eliseu. E pela manhã, quando o servo de Eliseu levanta cedinho, quando ele abre a porta, ele dá de cara com quem? Com o exército sírio furioso, irmão, doido para matá-los. E aí ele vai fazer uma pergunta, como nós lemos aqui no versículo 15: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E agora? Agora está tudo acabado, e agora é o nosso fim. Tem esse exército enorme cercando a nossa casa. O que nós vamos fazer?
E a atitude de Eliseu, ao contrário da atitude do seu servo Geazi, foi responder da seguinte maneira, querido. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A perspectiva minha e sua deve ser espiritual, irmão, não carnal, não física. A perspectiva de Geazi era olhar para o exército fortemente armado, para olhar para os sírios furiosos querendo matar, querendo saquear e levar cativo Israel. Mas a perspectiva de um homem de Deus, de alguém de visão, de discernimento e de oração, é espiritual. Por isso Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí Eliseu ora ao Senhor. O versículo 17 diz: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos do moço para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os olhos espirituais de Geazi, do servo de Eliseu, são abertos por causa da oração do profeta, ele vê ao redor, ele vê o exército físico dos sírios, mas ele vê ao redor o exército do Senhor de fogo, o exército, os carros de fogo, os cavaleiros de fogo que estavam ao redor da casa de Eliseu. Se confirma aquilo que Eliseu disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu ora na sequência e diz: Senhor, peço-te que fira os olhos deles. Então uma cegueira veio sobre os olhos de todo aquele exército, e eles ficaram confundidos, todos ficaram cegos. Levaram esse exército ao rei de Israel. O rei de Israel queria matar todo mundo, irmão. Eliseu disse: não, dá pão e água para eles e libera eles, porque eles já aprenderam a lição. E com o povo de Deus não tem jeito. Aleluias. Vamos voltar lá para o Salmo 27. Davi está dizendo: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. E o retrato que eu li para vocês nessa noite de 2 Reis, ali com o acontecimento com Eliseu e com o seu servo, é justamente isso que Davi está dizendo. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Porque foi o que Eliseu disse para o seu servo: não temas, não temas, diante mesmo de um exército inimigo, Deus está conosco. Se você pudesse abrir os seus olhos e ver que Deus está com você, se você pudesse abrir a sua visão espiritual e entender que com você está o exército de Deus, se você pudesse entender que a Bíblia chama Deus de o Senhor dos exércitos, Ele está no controle da sua vida. Aleluia, não temas. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Porque é justamente no nosso coração que nós tememos, que nós desesperamos diante da adversidade. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Porque a guerra se levantou contra Israel. A guerra se levantou, propriamente dito, irmão, contra a casa do profeta Eliseu. Contra ele, era pessoal com ele. O rei queria pegá-lo, levá-lo para a Síria. Vamos quebrar esse vínculo, vamos quebrar essa visão, vamos acabar com isso aí. Está estragando os meus planos. Quantas vezes o inimigo vem, irmão, para tentar fazer isso comigo, contigo? Quebrar a nossa relação, nosso relacionamento com Deus. Quebrar o nosso dom, destruir a nossa vida, para que eu e você não sejamos instrumentos mais na mão de Deus. Mas ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, porque eu estou na presença de Deus. Ele é minha luz, Ele é minha salvação. E aí o verso 4 é muito forte, porque ele vai dizer assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Irmão, tem crente que só fica no pedido, sabia? Tem crente que só fica no pedido. Aí eu pedi para Deus, aí eu já orei, já falei com Deus, eu já pedi, eu já orei mais de uma vez. Só que Davi disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Irmão, preste atenção que essa uma coisa vai repercutir em muitas coisas. Às vezes nós pedimos muitas coisas. Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor. O que ele pediu aqui? Olha só: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ou seja, eu pedi, mas eu também vou fazer minha parte. Eu vou me colocar na diligência, eu vou buscar, eu vou empreender a minha força, mas eu sei que Deus vai me corresponder. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo.
Na época de Davi já tinha um templo. É claro que havia o tabernáculo, mas havia o desejo do templo no coração de Davi. O próprio Davi desejou construir um templo, mas Deus não permitiu. Deus disse: as suas mãos estão sujas de sangue. Porque Davi era um adorador profundo em Deus, mas também era um guerreiro sanguinário. Quando o inimigo vinha contra a sua vida, ele lutava, ele tirava a espada. Deus não permitiu ele construir o templo, mas Deus disse: eu vou te dar toda a condição para que o teu filho construa o templo, o lugar de adoração. Nesse momento havia o que? O tabernáculo. E Davi vai dizer o seguinte, considerando o tabernáculo como um templo, ele dizia: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O desejo de morar com Deus, irmão, o desejo de se relacionar com Deus, o desejo de ouvir a palavra de Deus, o desejo de estar com Ele, de caminhar com Ele, de ter um relacionamento profundo com Deus, norteava o coração de Davi. Isso queimava na sua alma. O desejo de morar na casa de Deus todos os dias da sua vida. Isso fala de uma vida relacional com Deus diária, de um desejo de estar com Ele. E ele vai dizer na sequência: contemplar a tua formosura, a tua glória, a tua graça e aprender no seu templo. Ele queria duas coisas, irmãos. Ele queria relacionamento, ele queria entendimento, sabedoria, como foi dito aqui nessa noite. Ele queria sabedoria, entendimento, conhecimento, e ele queria unção, glória, revelação, discernimento, comunhão com Deus. Esse era o desejo forte no coração de Davi, e era isso que ele pedia. Era isso que ele pedia, ele buscava por isso. Ele buscava por isso. Irmão, a geração de hoje busca por coisas, mas Davi busca pela essência, ele busca pela presença. E se eu busco uma coisa, como ele está dizendo aqui, é morar na casa de Deus todos os dias da minha vida, para contemplar a sua glória, para contemplar a sua formosura e aprender com Ele. Se eu busco isso, irmão, tudo vai ser acrescentado na minha vida. Todas as necessidades, muitas vontades que eu tiver diante dele será cumprida, porque Ele atenderá o desejo do meu coração, quando Ele é o maior desejo do meu coração. Sabe, quando Deus é o maior desejo do seu coração, Ele sonda o teu coração e os teus sonhos pelas coisas. É assim como um pai, querido. Sabe quando um filho agrada o pai, honra o pai, é fiel ao pai, é verdadeiro com o pai, e o pai conhece o coração do filho, ele tem prazer em abençoar, dar um presente que o filho quer, comprar aquilo que o filho deseja. Mas quando o filho corresponde ao coração do pai verdadeiramente, quando há uma honra verdadeira, e o desejo de Davi aqui era por morar na casa de Deus. A sua oração, o seu pedido e a sua busca é por estar na presença de Deus, é por viver na presença de Deus, é por contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. O verso 5 revela de que essa aliança, esse relacionamento inabalável vai guardar o coração do Filho de Deus. Olha o verso 5: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Porque no dia que eu passar por problema, no dia que eu passar por enfermidade, no dia que eu passar por perseguição, por dores, por controvérsias, por calúnias, no dia que eu passar por muitas circunstâncias que eu não quero, porque no dia que eu passar por tudo isso, Ele me esconderá no seu pavilhão, Ele me guardará no oculto do seu tabernáculo. Eu estarei escondido e guardado num lugar privado, particular em Deus, e Ele me colocará sobre uma rocha. Ele firmará os meus passos, me dará estabilidade diante da adversidade da vida. Diante da adversidade da vida, eu não vou entrar em depressão, em crises, em pânico, porque eu estou sobre uma rocha, e na adversidade estarei escondido nele, na presença dele, porque eu cultivo uma vida com ele. Aleluias. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim, responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, olha só, Davi disse, o Senhor disse, buscai o meu rosto. Mas olha o que Davi vai dizer: o meu coração te disse a ti, teu rosto, Senhor, buscarei.
Há uma voz de Deus dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Davi está dizendo isso aqui: quando tu disseste, Senhor, buscai o meu rosto. Agora ele vai dizer assim: o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Deus fala no plural, irmão, para todo mundo buscar. Deus deixa aberto essa busca, mas Davi traz de novo para a sua particularidade, porque tinha um relacionamento pessoal com Deus. Ele disse: o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Ele não disse nós buscaremos. Ele trouxe de novo para a sua particularidade: o teu rosto, Senhor, buscarei. E não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Irmão, pode ser que Davi estava vendo aquele cenário onde Saul tinha perdido o Espírito de Deus. Deus o havia rejeitado pelas escolhas erradas que ele fez. Davi estava vendo o sofrimento ao seu redor, estava dizendo: não escondas de mim a tua face e não me rejeites, ó Deus. Porque Davi presenciou Deus rejeitando muitos no passado, pelas escolhas que fizeram, como o povo que deixou Deus. E Davi está dizendo: Senhor, mas a respeito de mim eu te peço, não esconda de mim a tua face, não me rejeite, não rejeite teu servo com ira. Não me rejeites, tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Mais uma vez, afirmando que a minha salvação está no Senhor. Eu espero em ti, confio no Senhor, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. E ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, todavia eu, Senhor, jamais te desampararei. Irmão, quantas mães jogam o filho no rio, no lago? O filho já nasce, ela já joga na beira do rio. Quantos pais e mães desamparam seus filhos, abandonam seus filhos? Mas o único pai que não nos abandona, que não nos deixa à mercê das circunstâncias, é Deus, é o Eterno, o Pai. E Davi tinha essa concepção, e ele sabia que jamais Deus o abandonaria. Se ele estivesse sempre com Deus, jamais ele seria abandonado. Muitos têm a concepção, irmão, de que Deus abandonou, Deus o deixou, mas Deus jamais nos deixa. Muitas vezes escolhas que fazemos, a atitude que temos, desejos que temos que são contrários à vontade de Deus, nos afasta de Deus. A escolha de Adão no Éden os afastou de Deus. Não foi Deus que se afastou, mas a sua escolha os afastou de Deus. As escolhas que o povo teve no decorrer dos séculos, e que a humanidade teve e tem no decorrer dos séculos, os afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de mim, de você, de nós, dos homens, da humanidade, mas é a própria humanidade, com as escolhas que faz, se afasta de Deus. Davi estava dizendo isso com muita segurança: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita. O verso 11: por causa dos que andam me espiando. Tem muita gente me espiando, Senhor. Tem muita gente tentando contra mim, armando ciladas. Tem muita gente tentando ver a minha queda. Mas ensina-me o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários. Em outras palavras, me livra das tentações, não me conduza à tentação. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. E espera, pois, no Senhor. Mas a convicção é de quem nós estamos esperando. Nós estamos esperando no Senhor. Espera no Senhor e anima-te, porque diante da adversidade muitas vezes não há motivo para alegrarmos, irmão. Diante dos problemas não há motivo para nos alegrarmos. Por isso que Paulo falou: o que nos separará do amor de Cristo? O que nos separará? Ou quem nos separará? Tem circunstância, irmão, que nos arrasta e tenta nos tirar do foco de Deus, tenta nos tirar desse amor constrangedor que nos enlaça, que nos abraça. Tem circunstâncias difíceis. Davi estava vivendo essa circunstância difícil, mas ele disse: Senhor, uma coisa eu buscarei,
eu me envolverei totalmente na tua presença e eu buscarei sem reservas o teu propósito para a minha vida. Uma coisa pedi e eu vou buscar, independente do que está acontecendo. Você está entendendo, irmão? Porque diante dos momentos de circunstâncias difíceis, muitas pessoas deixam de buscar a Deus. Diante da crise, muitos deixam de buscar a Deus. E Davi está diante da crise, ele está dizendo: uma coisa eu pedi, Senhor, eu vou buscar. É nessa hora que eu quero ser mais intenso. É nessa hora que eu quero buscar mais. Nessa hora que eu quero entrar mais no Senhor, no relacionamento com o Senhor. É no momento da crise, até para entender a crise, até para entender o problema e sair dele. Uma coisa pedi e a buscarei. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3,13, disse: uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Paulo disse que esquecia de tudo que para trás ficou e avançava para o alvo. Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, para o propósito divino. Uma coisa eu faço, não são muitas coisas. Uma coisa eu faço, eu me foco no propósito de Deus, na busca do reino de Deus, no propósito de Deus para a minha vida. Eu esqueço das coisas que para trás ficam, porque muitas coisas de trás tentam me agarrar e tentam me deixar para trás. Não, eu estou prosseguindo para o alvo, que é Cristo. Estou olhando para frente, caminhando para frente, mesmo diante das circunstâncias. Jesus entra na casa de Marta e Maria, um dos seus dias de viagem. E um desses dias que Jesus entra na casa de Marta e Maria, as duas irmãs querem servir Jesus com muita alegria. Mas naquele dia Maria se assenta para ouvir Jesus, que Jesus entra, se assenta e começa a ensinar. E Marta fica doida para servir Jesus. Vai fazer um pão, corre, vai fazer um suco, e fica aquele desespero para poder servir Jesus e os discípulos. E Maria está sentada ouvindo a voz do Mestre. E aí Marta fica indignada com aquilo e diz: Senhor, e vai em Jesus: Jesus, o Senhor não está te importando não que Maria me deixe servir só? Eu estou fazendo tudo sozinho, Maria está sentada aí e eu estou aqui desesperado. E Jesus disse: Marta, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta, você está tão ansiosa, sobrecarregada, você está querendo fazer muita coisa, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu essa uma coisa. Essa é uma coisa que vai tirar a sua ansiedade, que não vai colocar ansiedade. Você está fazendo muita coisa que está colocando ansiedade, que está trazendo problema, que está deixando você sem foco. Maria escolheu o que não lhe será tirado. Jesus cura um cego de nascença. E aí os fariseus, com aquela guerra, não aceitando Jesus curar, aquela intriga porque Jesus estava fazendo milagres e maravilhas, e os homens dizem que Jesus é pecador. Como é que ele pode fazer isso? Porque não aceitava Cristo. O texto está em João 9,25. E respondeu ele e disse: pois, se é pecador não sei, uma coisa sei, é que havendo sido cego, agora vejo. Uma coisa sei. Vocês estão chamando Jesus de pecador, mas espera aí, ele curou um cego de nascença. Ele curou um homem cego. E o próprio cego testifica: se ele é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei. Ninguém me contou, é um fato. Eu estou vendo. Eu não podia ver, Jesus abriu os meus olhos, me curou. Então uma coisa eu sei, eu posso contar com segurança. Eu era cego, mas agora eu vejo. O evangelho que nós vivemos, querida, é de uma coisa só: eu corro para o alvo estabelecido por Deus para a minha vida. O evangelho que nós vivemos é de uma coisa que uma coisa só é necessária: ouvir a Deus. O evangelho que nós vivemos é o evangelho como o cego disse: uma coisa eu sei, eu era cego um dia nesse mundo, estava perdido em trevas, mas agora eu posso ver, porque Jesus abriu os meus olhos. Os meus olhos espirituais estão abertos, contemplando a formosura de Deus. Aleluias. Mas existe um outro cenário ainda em Lucas 18, quando um jovem rico se aproxima de Jesus e diz: mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Como ele ganharia a vida eterna? Como ele teria a vida eterna? Porque essa é a pergunta do rico. O rico pergunta, em outras palavras: quanto é que eu tenho que pagar? Eu tenho uma bolsinha cheia de ouro aqui, Senhor. Se eu quiser, em outras palavras, eu tenho dinheiro, tenho tudo. Quanto que eu pago para receber a vida? E aí Jesus disse para ele: pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, segue-me e terás a vida.
E aí aquele jovem rico ficou triste, irmão, com a proposta de Jesus. Então ele volta atrás, ele recua. Jesus diz para ele: uma coisa te falta ainda. Vende tudo que você tem, desapega da riqueza, porque a riqueza é o teu Deus. Desapega dessas coisas que você tem, dá aos pobres e segue-me, se você quer a vida. Então, para esse jovem, Jesus, ele vai dizer: uma coisa ainda te falta. Mas tem cabimento um negócio desse? O cara era rico, tinha de tudo, como que falta uma coisa ainda? Sim, falta humildade, falta rendição, falta reconhecer que a sua dependência é de Deus, não é do dinheiro, que a sua dependência é do Senhor, não é da riqueza. Uma coisa te falta ainda. E aí, por fim, querido, o salmo que nós lemos, como Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor. Pode ser que você entrou aqui com mais de um pedido, você pode pedir, mas eu quero que você entenda, irmão, nós possamos entender como Davi disse aqui: uma coisa pedi ao Senhor, eu quero estar na sua presença, eu quero estar na tua casa, eu quero poder te adorar, eu quero contemplar a tua formosura e eu quero aprender na tua presença. É disso que nós precisamos, contemplar a face do Senhor e aprender na sua presença. Daí, irmão, todas as coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Toda necessidade será suprida, toda graça abundante virá sobre as nossas vidas. Mas o meu pedido é que nós possamos contemplar a formosura de Deus e aprender a cada dia no seu tempo